Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na aula de hoje de arquitetura e organização de computadores, a gente vai falar um pouquinho sobre os chipsets. Como a gente já comentou naquela aula dos componentes do computador, os chipsets eles ficam na placa-mãe e o nome deles significa conjunto de chips. Set em inglês é conjunto, então chipset é um conjunto de chips e eles são acoplados na placa-mãe. No início dos computadores, lá no começo, naqueles computadores mais antigos, os chipsets não eram do jeito que a gente conhece hoje. Pelo contrário, eles eram diversos chips que eram utilizados para criar circuitos que faziam as placas-mãe funcionar. Um exemplo dessa placa-mãe antiga, né, de um computador mais antigo, é essa aqui que vocês podem estar vendo, que ele não tem um chipset separado, bonitinho, do jeito que é hoje em dia, que tem dois conjuntos, né? Dois chips maiores. Nessa daqui não. Existem diversos chips, ó, aqui é um chip, aqui é outro chip, aqui é outro chip, outro chip, outro chip, outro chip. São diversos chips na mesma placa para fazer ela funcionar. E aí, depois de algum tempo, esses fabricantes dos chips, eles começaram a condensar esses vários chips que existiam na placa-mãe em chips maiores. Por exemplo, pegava 2 ou 3 chips desses menores e condensava em chips maiores para ficar tudo num único lugar, né, e ficar mais organizado. Então, ao invés de usar uma dúzia de pequenos chips, uma placa-mãe era construída com apenas meia dúzia de chips maiores, alguma coisa assim. Foi lá em meados dos anos 90 que as placas-mãe começaram a ser construídas apenas com 2 chips ou até mesmo um único chip bem grande que englobava todos esses chips que eram menores antes, tá? Foi com o lançamento do barramento PCI que aí veio essa utilização dos chips de circuitos integrados com o nome de ponte, que é os que a gente usa hoje, o ponte norte e o ponte sul. E as placas-mãe normalmente vêm com esses 2 chips, ponte norte e o ponte sul. Às vezes, em casos raros, eles são integrados só no ponte norte ou só na ponte sul e a placa-mãe vem com um único chip grande, tá? Mas normalmente, o que é mais comum da gente ver são placas-mãe com esses 2 chips, o ponte norte e o ponte sul. Aqui a gente tem a imagem de uma placa-mãe e aí, como eu falei para vocês lá na outra aula, o ponte norte, ele normalmente é esse cara quadrado aqui, que fica debaixo de um dissipador de calor. O dissipador de calor é essa parte metálica. Aqui embaixo fica um chip e ele é o chip ponte norte. E esse aqui é o chip ponte sul. O ponte sul, ele vem de diversas formas diferentes. Às vezes ele vem quadrado com adesivo redondo, às vezes ele vem redondo, às vezes ele vem quadrado. Então é um pouco mais difícil de identificar, mas o ponte norte é mais fácil, ele sempre vem quadrado debaixo do dissipador de calor, tá? Nas placas-mãe. Atualmente, quem fabrica chipset são apenas 3 empresas principais, que é a Intel, a AMD e a VIA. Normalmente, elas desenvolvem chipsets para as placas-mãe que utilizam seus processadores. Por exemplo, se você compra uma placa-mãe que vai utilizar um processador da Intel, provavelmente o fabricante dos chipsets dela vai ser Intel. Não quer dizer que o fabricante da placa-mãe é Intel. Quer dizer que o processador que aquela placa-mãe aceita é Intel. Por exemplo, se a placa-mãe aceitar processadores da AMD, quem vai produzir o chipset para aquela placa é a AMD. A VIA, ela desenvolvia chipsets para processadores tanto da Intel quanto da AMD, tá? Então vamos às funcionalidades. Eu falei para vocês de maneira mais geral naquela aula de componentes principais do computador que o chipset ponte norte ele fazia o controle de tráfego entre quem? A memória RAM e o processador. Mas ele faz controle de tráfego entre alguns outros barramentos, que é, por exemplo, do processador para a memória RAM, que esse é o clássico,
Mas ele também faz o controle de tráfego entre o barramento que vai colocar a placa de vídeo e a memória RAM, o barramento que vai colocar a placa de vídeo e o processador. Então, são vários controles que ele faz. Então, ele vai sempre, tá aqui o chipset ponte norte, tá vendo? Esse carinha aqui. E ele controla o tráfego com o processador, com a memória RAM e com os barramentos de alta velocidade. Que barramentos são esses? Barramentos da GP e barramentos PCI Express X16 e X32, tá? Que faltou aqui, que são os barramentos de mais alta velocidade. E ele também tem uma interface de transferência de dados com o chipset .SUL que vai vir aqui embaixo, tá? Então, ele vai controlar o controle de tráfego entre o processador, memória RAM e barramentos de alta velocidade. Prof, o que é barramento? Aula que vem, no próximo vídeo, eu vou explicar para vocês tudo certinho sobre os barramentos, tá? O chipset .SUL, como eu falei, ele também faz comunicação. Comunicação entre quem? Falei antes, que era entre os dispositivos de entrada e saída e a placa-mãe. E é basicamente isso. Ele vai controlar, vai fazer esse controle com dispositivos como, por exemplo, HD, porta USB, som em rede on-board. O que quer dizer on-board, prof? On-board quer dizer que vem acoplado na placa-mãe, tá? Não é uma placa que coloca separado, é uma placa que já vem na placa-mãe. O barramento ISA, barramento PCI Express. Ah, professora, mas não era o ponte norte que controlava os barramentos? Os barramentos de alta velocidade são controlados pelo ponte norte. Esses aqui são barramentos de baixa velocidade. Esses aqui são controlados pelo ponte sul, tá? Os de baixa velocidade pelo ponte sul, os de alta velocidade pelo ponte norte. A BIOS, que controla as configurações do sistema, o relógio em tempo real, que é aquele relógio que fica no computador. E aí, a ponte sul também se comunica com a ponte norte através do barramento PCI, que é um barramento de baixa velocidade. Então, a imagem geral fica mais ou menos assim. O chipset ponte norte, esse cara aqui, ele conversa com o processador, as memórias e os barramentos de alta velocidade. E conversa também com o chipset .SUL. O chipset .SUL conversa com os barramentos de baixa velocidade, aqui o ISA e o DE, conversa também com o USB, com o BIOS, com os dispositivos de entrada e saída, tá? Então, sempre lembrando que o ponte norte conversa com coisas de velocidade maior, como a memória, o processador e os barramentos de alta velocidade. O ponte sul conversa com coisas de velocidade mais baixa, como o barramento IDE e o ISA, o BIOS, o USB e tal, as coisas um pouco mais lentas, tá? A função do chipset é bem simples, bem tranquila, é fazer o controle de tráfego entre as coisas que são conectadas a ela. O ponte norte, os dispositivos de mais alta velocidade, o ponte sul, os dispositivos de mais baixa velocidade. Tá, prof, mas você está falando controle de tráfego. Eu estou falando controle de tráfego porque eu acredito que vocês tenham assistido a aula anterior e vocês saibam que o controle de tráfego é fazer aquela função de semáforo. Quem está falando mais rápido espera quem processa mais lento terminar o seu processamento para depois continuar enviando informações, igual o semáforo. Então fica mais ou menos assim. Se tem um carinha aqui que ele fala muito rápido, e tem um outro carinha aqui que ele não entende tão rápido quanto esse cara fala, vai ter um outro cara aqui no meio que vai falar para esse aqui, vai falar assim, ó, você espera um pouquinho para esse aqui terminar de processar tudo que você falou. Quando esse aqui terminar de processar, ele vem e fala para esse cara aqui, olha, fala para o outro, fala para o A, que ele pode já mandar mais informações, porque eu já terminei de processar. E aí o controlador vem, fala para o A, fala, pode enviar mais informações,
porque o B já terminou de processar. Então, o A vem e manda mais informações para o B. E aí, se esse aqui estiver cheio, ele vai vir e vai falar assim, espera um pouquinho que eu ainda estou processando. E aí, esse aqui vai pegar e vai falar, olha, espera um pouquinho que o B ainda está processando. Quando o B terminar, ele vem para o controlador e fala, controlador, terminei, pode falar para o A enviar mais informações. O A vem e envia informação para o B, tá? Então, a função do chipset, seja o ponte norte, seja o ponte sul, é essa de controlador. Então, o ponte norte faz o controlador de dispositivos de mais alta velocidade e o ponte sul faz o controle de dispositivos de menor velocidade. Essa é basicamente a função do chipset. É isso que eles fazem, é isso que acontece. Tá bom? Tá certo? É isso aí em relação aos chipsets. Hoje a gente ainda vai ter outra aula, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo.